E quem está aqui para a sua última participação de 2024 é a nossa colunista, doutora Carolina Marrone. Bom dia, seja bem-vinda em mais uma edição do Primeira Página. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Carol, se aproximando agora de vez do fim do ano, qual tema vamos estar explanando aqui para os nossos ouvintes nesta terça-feira? Vamos falar de final de ano mesmo, né? Vamos falar das nossas reflexões sobre o final de ano e vamos falar também sobre os projetos para o ano seguinte. Quando vai chegando o final do ano, a gente já falou isso semana passada, não sei se vocês vão se lembrar, retrasada, isso que a gente entende como um fechamento de ciclo. Além disso, tem a questão que se vocês acabaram de comentar, né, que é uma época em que a gente fala de renascimento, a gente fala, a gente comemora o nascimento de Jesus, né? Então é um momento da gente parar para a gente pensar um pouquinho sobre renovação, sobre mudanças. Para a gente fazer isso de uma maneira adequada, primeiro eu tenho que fazer uma retrospectiva. Eu preciso olhar e fazer uma autoavaliação. Como é que foi o meu ano? Como eu me comportei? Quais foram as decisões que eu tomei e os impactos que isso teve na minha vida? Mas sempre lembrando, eu falo muito isso para vocês, a gente não pode ser engenheiro de obra pronta, né? Que é aquele que chega e vai achando defeito em tudo. É muito fácil eu olhar para minha vida e para as decisões que eu tomei ao longo do ano e pensar assim: nossa, por que eu tomei essa decisão? Nossa, por que eu fui por esse caminho? Sempre eu falo isso para vocês, que a gente toma depois da decisão tomada, é muito fácil a gente fazer uma análise. É muito fácil eu conseguir enxergar os prós e os contras daquela situação. Mas antes dessa situação começar a se desenrolar, é mais difícil. Eu tenho uma visão um pouco mais limitada daquilo. Então, a decisão ela é tomada com o que eu tenho de informação naquele momento. Quando eu vou fazer uma avaliação das decisões que eu tomei, eu tenho que lembrar do contexto em que essa decisão foi tomada. Isso é muito importante para a gente. E para a gente poder fazer novos planos, novos projetos, é importante que eu faça esse balanço se eu conseguir atingir os meus objetivos, se eu ainda tenho objetivos que não foram alcançados e eu quero que esses objetivos sejam alcançados, se meus planos mudaram ao longo do tempo, o que eu desenvolvi e que eu quero manter, o que eu não desenvolvi e preciso desenvolver ainda. São todas questões que são importantes a gente parar para pensar e que vão nos ajudar a fazer um novo projeto para o ano seguinte. Aí a gente se pergunta, mas todo final de ano a gente fala a mesma coisa. Por que todo final de ano a gente vem com essa mesma ladainha? Porque é um momento propício para isso. Como a gente entende que é um encerramento de ciclo e um início de um novo ciclo, e como tem essa questão da gente estar sensibilizado pelas festas de final de ano, talvez a gente se sinta um pouco mais motivado para que isso aconteça, Então, vamos aproveitar esse momento. E isso pode ser feito ao longo do ano? Pode, eu acho que a gente avaliar as nossas ações é importante a gente fazer ao longo da nossa vida, sempre que possível. Mas neste momento em que a gente entende como fechamento de ciclo e início de um novo ciclo, vale muito a pena a gente parar para pensar em como foi o ano que está se encerrando. Carol, vale também nesse fechamento de ciclo, nesse balanço que podemos fazer de tudo que ocorreu no ano de 2024, não se apegar nas coisas que não deram certo? Exatamente, isso era uma das coisas que eu ia comentar. Muitas vezes a gente olha para situações e se prende, ao fracasso ou ao que não deu certo, aos sentimentos ruins e esquece de olhar para as vitórias, porque parece que as vitórias eram uma obrigação, Então a gente fica muito sob controle foi só isso daí faz parte do processo. Se eu não valorizar essas pequenas mudanças, eu não vou chegar onde eu quero. Mas você já deu a deixa aí no início da sua palavra, da sua fala, eu acredito que somente se a pessoa realmente não analisar no contexto em que ela tomou a decisão, para ficar assim achando que, nossa, não deu certo por causa de mim e tal.
Então, se ela analisar o que levou a tomar aquela decisão, eu acho que muitas coisas que não deram certo, a gente vai falar, poxa, não dependeu só de mim, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante, sabe, Marquinhos? De não depender só da gente. Muitas coisas, muitos planos que nós fazemos não dependem só de nós. Né? Às vezes depende do nosso ambiente de trabalho, às vezes depende da nossa família. Tem coisas que a gente não controla. E isso é importante a gente considerar. Então, plano é isso, é um plano, não é a gente não está falando da concretização dele. Alguns são concretizados, outros não. São projetos. São projetos, e aí para a gente concretizar um projeto, muitas vezes eu tenho que parar também e pensar nas próximas ações. Né? Então, deu errado? Deu. Mas eu ainda quero aquilo? Quero. O que eu posso fazer para chegar até lá? Ou, às vezes, nem deu errado, eu simplesmente não fui. Eu não avancei. Não avancei porque eu estava numa zona de conforto. Não avancei porque eu coloquei outras coisas como prioridade. Porque aconteceram coisas na minha vida que eu não estava esperando. O Marquinhos que o diga. O Marquinhos não, o Tony que o diga, né, Tony? Me fale. Então, assim... O Tony e a Dani, né? A Dani, parabéns, desculpa, eu comecei minha fala e não mandei os parabéns, perdão. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Vou até dar um exemplo pessoal. Gente, minha filha, esqueci de falar. Eu ia também falar isso, esquecemos de dar um bom dia para... Ela tava cutucando você, você não percebeu? Eu não percebi. Gente, essa é a Alice, uma vez por ano ela aparece. Uma vez por ano. Só que a cada ano... Um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Então, assim, vou falar de uma coisa pessoal. Eu tinha prometido para essa criaturazinha que esse ano eu ia trabalhar menos. Eu fiz isso até o meio do ano. Do meio do ano pra frente, eu desandei. Ela disse que eu fiz um pouquinho. Né? E aí, assim, entram várias questões, né? Por exemplo, eu falei que eu ia trabalhar menos e realmente eu diminui muito meu ritmo. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ficar angustiada porque eu tava com uma lista de espera muito grande. Né? E aí, assim, as pessoas estavam ali, estavam esperando, precisavam da ajuda. Ela estava na escola e estava bem na escola. E aí eu falei, dá para estender. Só que aí eu não coloquei limite. Então, acho que, por exemplo, para mim, um projeto para o ano que vem é aprender a estabelecer limites mais claros para o meu trabalho. Que é uma dificuldade gigantesca que eu tenho. Né? Então, tá vendo? Eu tô começando a análise. E isso é legal, a gente fazer por partes da nossa vida. Não porque se eu pegar tudo e enfiar no mesmo balaio, fica muito difícil eu enxergar. Então, eu tenho que olhar trabalho, relacionamento social, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Separa as coisas. Porque, às vezes, eu andei muito em um aspecto da minha vida, em uma área da minha vida. Mas em outra área eu não andei tanto assim. Né? E aí talvez essa área que eu não andei tanto assim mereça atenção. E a outra área em que eu me desenvolvi bastante, eu possa nesse momento apenas me dedicar à manutenção dela. Né? Mas é preciso que eu faça essa avaliação, senão não tem jeito. E sempre considerando isso que a gente estava falando agora, o contexto. É muito importante. Acho que um pouquinho dessa mensagem que você passou agora, o momento de avaliação é um pouquinho que também a dupla João Neto e Cristiano, né? João Neto e Cristiano, né? Que tinha dado uma pausa. Sim, Onde eles fizeram uma análise que tem que diminuir um pouco a quantidade de shows, tem que dar mais atenção a eles, à família. Tudo isso vale de um contexto, né, Carol? Com certeza, eu acho que é importante a gente olhar, porque assim, às vezes eu tomo uma decisão, tenho uma tomada de decisão e posteriormente eu posso rever isso. A maior parte das nossas decisões, elas são passíveis de revisão. Né? Então, a gente pode reorganizar os nossos planos, a gente pode repensar as decisões que a gente tomou e seguir um caminho diferente. Então, por exemplo, a dupla, né, sertaneja aí. Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Cristiano. Então, assim, por que eles pararam um pouco? Eles decidiram diminuir um pouco, tirar o pé? Porque talvez nesse momento eles estão sentindo que eles precisam se recuperar, eles precisam focar em mais alguma coisa, né, seja na família, na vida social, não sei. Eles precisam focar em outros aspectos da vida deles. E, se lá na frente eles reavaliarem, nossa, acho que a gente está precisando retomar, aqui está ficando muito a desejar, eles retomam, né? Vai exigir investimento? Vai, como qualquer área da nossa vida, né? Então, vamos lá, algumas perguntas que talvez nos ajudem
a fazer esse processo de reflexão, né? Então, qual foi a minha maior dificuldade na área que eu estou analisando? Então, vamos lembrar sempre. Se eu falar assim, qual foi a minha maior dificuldade neste ano, fica muito amplo. Então, qual foi a minha maior dificuldade na minha área profissional? Qual foi a minha maior dificuldade no trabalho, por exemplo, né? No meu relacionamento com o meu parceiro ou a minha parceira? E assim por diante. Quais foram as realizações que eu tive durante este ano? Então, o que eu consegui fazer? Né? O que isso me trouxe de satisfação? O que eu gostaria de ter conquistado? Né? Então, nas realizações, o que eu conquistei? E o que eu gostaria de ter conquistado? Sempre na área, sempre pensando por área. Eu alcancei as metas que eu estabeleci anteriormente? Se eu não alcancei, será que eu posso reorganizar essas metas para que elas se tornem tangíveis, para que elas se tornem, né, possíveis de serem alcançadas? O que eu preciso desenvolver em mim ainda? O que eu posso manter que deu muito certo? Então, eu acho que são perguntas que podem nos ajudar a nos sentir melhor. Mas tentem fazer isso por partes. E eu sempre gosto de usar a escrita para isso. Quem puder escrever, melhor, porque visualiza mais. Tem chance de depois olhar e falar assim, eu esqueci de pôr tal coisa, e colocar novamente. E aí, com o passar dos dias, você consegue olhar para aquilo e sentir uma satisfação. Né? Porque quando a gente está falando desse balanço, como vocês mesmo colocaram, não é para a gente se sentir mal. É para a gente contemplar o que foi feito e o que deixou de ser feito para que a gente possa seguir adiante. É só isso. E o papel ajuda muito nesse sentido. E Carol, eu acho que é importantíssimo, já falamos sobre isso por diversas vezes aqui ao longo do ano, ao longo do tempo que você está aqui conosco, que é fazer a sua autoavaliação, o seu autobalanço. Não falar assim, poxa, eu, Tony, trabalho aqui na rádio, mas não fiz nada nesse ano e Marquinhos foi viajar, comprou carro. Não é querer se basear no seu vizinho do lado, né? Não é. Porque assim, essa questão do o que é importante para um, nem sempre é importante para o outro. E o que é possível para um, nem sempre é possível para o outro. Lembra do contexto? Então, assim, às vezes a gente está iniciando a carreira, às vezes a gente está iniciando um projeto, e aí o andamento disso é diferente de quem já está no meio desse projeto, né? De quem já tem, por exemplo, algo que já está deslanchando. Ou os percalços, né, pelos quais um passou, o outro não passou. O que é, de novo, o que é importante para você, talvez não seja importante para ele, e vice-versa. Então, os valores são diferentes, não dá para a gente comparar. Então, por isso que a gente tem que se conhecer. Essa coisa da gente parar, pensar e escrever o que pra gente é importante, ajuda nesse autoconhecimento. Porque senão a gente corre o risco de fazer exatamente isso que você falou. Fazer a comparação com um outro, o que não é justo. Né? Porque o outro tem a vida dele, tem o caminho dele. Eu tenho o meu caminho, a minha percepção de mundo. E eu tenho as minhas vivências. Tá bom? A Carol deu exemplo, né? A minha projeção pro ano 2024. Então vamos abrir aqui uma aspas, né? Em setembro, eu e a Dani estávamos já programando para descansar no início do mês de novembro. Então lá em setembro a gente fechou uma pousada em Ubatuba para ficar uma semana, um pouquinho mais de uma semana, tudo projetado, tudo pago, tudo certinho. Aí veio a notícia que ela teria que passar por uma cirurgia. E exatamente na semana que nós estaríamos em Ubatuba, nós ficamos a semana toda no hospital, onde ela passou por cirurgia, ficou lá pós-cirurgia, e nada disso nos abalou. Eu falei pra ela também olhou pra mim e falou assim, graças a Deus a gente vai ter a oportunidade de ano que vem estarmos se programando
agora com mais saúde e com tudo certo. Então são coisas que ocorrem no meio do caminho, né? E ocorre, pode acontecer com qualquer um, né? Uma situação assim. Graças a Deus, nesse caso, correu tudo bem, né? Ela fez a cirurgia, está se recuperando muito bem. Então, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é importante a gente saber disso, né? Muitas vezes a gente olha e não faz ideia da história que aquela pessoa tem por trás. Então, não julga o outro. Isso já ajuda a gente a lembrar disso, né? Não julgue o outro. Pratique essa questão do olhar para si. E olhar para si também com benevolência, também com com carinho, né? Porque às vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo. Tá bom? E também tem gente que só vê a fase ruim, né? A fase boa das pessoas. Nem a gente não é só fase boa, não tem também os lados, né, que você se sente... Isso aí ninguém enxerga, né? Não, e assim, às vezes a pessoa encontra com a gente, né, sei lá, no supermercado, e a gente fala, fulano, tudo bem? E a gente responde, tudo bem, com um sorriso e tal. Nossa, mas fulano tem problema, né? Fulano tá tão bem, né? Sempre tá bem, né? Sempre tá bem, né? Mas não é, gente. É um recortezinho da vida daquela pessoa. Todo mundo. Né? Agora imagina só, você encontrar fulano no mercado... Não tá bem. Você vai cortar a volta, né? Você vai cortar a volta. Carol, fechamos? Fechamos, gente. Olha, Feliz Natal para todo mundo. Que seja um final de ano muito abençoado para todos. É o que eu desejo. Eu e minha família, a gente deseja, né, Alice? A Alice só faz assim. Tá funcionando a pisca-pisca lá que sua mãe instalou, Alice, tá? Tá, né? Então... Não sabe? Tá funcionando, gente. Tá funcionando, tá. Carol, então um ótimo ano novo. Feliz Natal pra você. Obrigada. E que 2025 a gente possa trazer vários assuntos que acrescentam um pouquinho no dia a dia dos nossos ouvintes. Obrigada, gente. Obrigada por mais esse ano. Ano que vem já estamos indo pro quarto ano de colunista. Ai, que maravilha, gente. Que prazer estar aqui com vocês esse tempo todo. Um abraço, então. Um abraço, gente. Tchau, tchau.